E o pentecostal fala, né? O sangue de Jesus tem poder. E às vezes vira um jargão, né? Nós falamos isso porque ouvimos falar e falamos sem propriedade, sem conhecimento. O sangue de Jesus tem poder. E às vezes nós falamos que o sangue de Jesus tem poder para punir alguém que veio contra nós, talvez para curar uma enfermidade, talvez para algo material. Mas na verdade, o sangue de Jesus tem poder para muito mais do que isso. Tem poder para salvar. Amém? E aqui em Levítico, no capítulo 16, versículo 10, é o Antigo Testamento. E fala como que era feita a expiação dos pecados. Ou seja, se alguém pecasse, ficava com aquele peso do pecado. Ele ficava remoendo aquilo e o povo não sabia. Pela lei, muitos deles morreriam. Mas aí Deus ensina Moisés e fala: Moisés, faça assim, assim e assim, como nós vamos ler aqui em Levítico, no capítulo 16, tá bom? Eu vou ler rapidinho aqui, porque nós vamos ler até o versículo 10. Presta atenção nessa manhã, que eu vou falar sobre o sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus. Diz assim, ó, Levítico capítulo 16. O dia da expiação. O Senhor falou com Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés, ó: diga ao seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo, através do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Quem via o Senhor Deus morria, porque o pecado era tanto que não resistia. E aí diz o Senhor: Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado, e com um carneiro pelo holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, como calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura, e também o turbante de linho. Essas vestes serão sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-la. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes, como oferta pelo pecado, e um carneiro como holocausto. Preste atenção, aqui é o Antigo Testamento, né? Diz assim, ó: Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Então, para perdão dos pecados, ele teria que oferecer um animal. Matava-se esse animal e derramava-se o sangue dele, símbolo de perdão do pecado. E aí diz a palavra, depois, versículo 7, ó: depois pegará 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro. Preste atenção. E lançará sorte quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Lançava sorte. Lançar sorte, sabe aquelas brincadeiras de criança? Quando eu era criança, a gente brincava daquela de taco, né? Que você pega assim e joga a bolinha. Aí era assim, ele molhava um lado da madeira, aquela ripa, o outro era seco. Aí você fala, seco ou molhado? Quem já brincou assim, ó? Aí, olha lá, ó, todo mundo aí. Seco ou molhado? Aí jogava pro alto, caía lá o seco ou molhado, você ganhou, né? Como hoje tem cara ou coroa, até hoje no futebol, tirava-se a sorte de uma forma, e um dos bodes era sacrificado, e o outro era livre, liberto. Só que ele teria que ser levado para o deserto. Ele levava como se fosse o símbolo dele levar o pecado de Israel, que está aqui, ó, no versículo 10. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e sacrificará como oferta pelo pecado. Então o bode que foi escolhido no sorteio, ele morria e era oferecido
mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor, para fazer propiação, e será enviado para Azazel no deserto. Então um era morto e o outro era liberto para o deserto. Tem alguma semelhança? Alguém foi morto para que outros fossem livres? Alguém teve que derramar o sangue para que outros fossem libertos? Alguma coisa encaixa para nós? Jesus entregou o seu sangue para que nós fôssemos livres. Não foi lançado sorte, porque isso foi escolha dele, entregar a vida por cada um de nós. Quando nós falamos do sangue, o sangue é símbolo da vida. É o sangue que transporta os nutrientes, o oxigênio. E lógico que se ele não chegar em algum lugar do corpo, o membro morre, não tem como. Por isso que às vezes, chega a idade e fala, tem problema de circulação, formigamento nas pernas. Alguma coisa está acontecendo e o sangue não chega ali. E o sangue é que mantém as células vivas, e o corpo vivo, o órgão vivo, e assim por diante. E é tão interessante que quando nós vamos ao médico, chega lá, normalmente você começa a falar, olha, eu estou sentindo isso, aquilo, outro. Não dá para ele já revelar, você está com isso, aquilo, não dá. Normalmente ele vai falar, olha, faça um exame de sangue, porque o sangue, ele vai indicar o que está normal no nosso corpo e o que foi alterado. Ele que vai indicar isso. Quando vem todos os índices lá, e aí o médico sabe, opa, deu alteração aqui, deu alteração ali, e aí sim ele sabe como agir, aonde atuar, como proceder. Mas o sangue que dá essa indicação do que está normal ou do que está alterado. O sangue também é um indicador muito importante. Ele revela a identidade de alguém no teste de DNA. Não tem lá o ratinho que gosta, de fazer o teste de DNA e faz aquele, olha, é o pai, não é o pai, é o pai, não é o pai, porque o teste revela e não há como contestar. Se realmente deu ali, a probabilidade, a porcentagem é muito próxima do 100% e não tem como contestar. O sangue também tem a capacidade, o poder de libertar ou de condenar alguém. É muito utilizado pela justiça, porque é a prova cabal de algo. Nos Estados Unidos aconteceu um crime, acho que foi em 1991, foi morto um morador de rua, e esse morador de rua foi morto. Aí a polícia pegou um suspeito, e aí tinha testemunhas. Uma das testemunhas falou, eu vi, foi esse homem mesmo que estava lá. E eles fizeram todas as análises, a polícia técnica foi lá, fez toda a investigação e não deu outra, o homem é culpado. E aí foi o julgamento, sentença perpétua para aquele homem. O nome do homem era Eduardo John, prisão perpétua. Só que tem um órgão lá, não é uma ONG, mas é como se fosse uma ONG, que eles trabalham esses casos em que a pessoa fala todo momento que é inocente. Eu sou inocente, eu sou inocente. Todos falam, mas tem uns que são diferentes. E esse homem foi algo diferente. Ele falou, jamais cometeria um crime tão bárbaro assim. Não foi eu sou inocente, eu sou inocente. Até que aquele instituto pegou o caso dele para investigar. E aí eles foram, depois de muitos anos, e eles conseguiram pegar uma roupa que foi guardada, que estava suja de sangue, e uma sacola de mercado. E eles pegaram aquele sangue e foram fazer o teste. E o teste provou que aquele homem era inocente. Aí vamos abrir o caso novamente. E aí não tem como, não dá para contestar, porque ali a prova é cabal. E aí eles reviram a condenação do homem, e o homem já estava há 26 anos preso, inocente. E ele depois, antes de sair, ele falou, eu sempre declarei que sou inocente, jamais cometeria
algo tão danoso assim. E ele foi liberto. O sangue tem esse poder de testemunhar, de testificar. E quando nós vemos as palavras, testificar, testemunhar, testamento, vem da mesma raiz, a mesma raiz latina que significa teste, que é presenciar, que é ver, que é testemunhar. Por isso que aqui, quando eles iam oferecer, um era morto, um bode, o outro era liberto. E aqui nós vemos que só o sangue que poderia perdoar os pecados, só com derramamento de sangue que poderia ter a abolição, ou seja, o pecado seria perdoado e a pessoa saía impune e livre. Por isso que tudo isso se justifica na entrega de Jesus na cruz do Calvário por nós. E por isso que também explica que mesmo nós sendo pecadores, falhos, mas é através do sangue de Jesus que nós alcançamos o direito de salvação, porque o sangue, ele tem o poder, ele é vida, o sangue, ele comunica, o sangue, ele revela, o sangue, ele protege, o sangue salva, o sangue tem o poder de selar, de reconciliar, e o sangue também tem o poder de testemunhar por alguém e o libertar de uma condenação. Esse é o poder do sangue. Por isso que o sangue de Jesus, ele tem o poder do perdão. Amém? Não foi à toa que Jesus entrega derrama o seu sangue na cruz do Calvário. Quando nós lemos sobre crucificação, muitos falam que não foram os romanos que inventaram essa forma de morte. Só que em Roma, eles tinham na lei, os romanos não poderiam morrer dessa forma, não poderiam. Os mais terríveis não poderiam, porque era uma morte muito dolorosa, era uma morte realmente carregada realmente a algo muito doloroso, em que muitos médicos hoje que são estudiosos e falam que é uma morte em que a pessoa tem realmente dores que não dá para determinar, mesmo porque são pregos entre os nervos, mesmo porque o peso do corpo é tanto que passa a rasgar a pele, os nervos são puxados, as dores são intensas, e muitos deles dizem que muitos morrem por causa da dor, dos espasmos, e o sangue, quando ele vai derramando, por isso que eles tinham o costume de perfurar a lateral ou o lado de alguém que está crucificado para sangrar mais rápido. Ele também trazia algo que os romanos conheciam, que é a hipoxia, que vai se perdendo o oxigênio do corpo, então os órgãos vão parando aos poucos, porque falta-se oxigênio, porque o sangue vai derramando, pingando literalmente, e os órgãos vão parando, desfalecendo, até que a pessoa não consegue e a morte é consumada, concretizada. Em 1 João, no capítulo 1, abre a sua Bíblia lá em 1 João, no capítulo 1, o sangue de Jesus. Se na sua mente vier, mas eu sou tão falho, pecador, olha, por que eu mereço ser salvo? A resposta está aqui, porque o sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós, amém? 1 João, capítulo 1, versículo 7, quer ver? Abre aí em 1 João, capítulo 1, o versículo 7 diz assim, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha, se nós andarmos na luz como ele andou, se nós estivermos em Cristo Jesus, nas nossas decisões, racionalmente, conscientemente, viu? É o que eu quero estar em Jesus, eu creio no sacrifício dele. A Bíblia diz que o sangue dele
nos purifica de todo pecado. É todo, gente. A Bíblia aqui fala isso. Não tem como a gente contestar, mudar. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Aleluia. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14, ele vai um pouco para frente aí a Bíblia, ó. Apocalipse capítulo 7, versículo 14 diz assim, ó: respondi, Senhor, tu o sabes. E ele disse: da onde vieram esses? Os que estão indo para o céu, viu? Da onde nós viemos? Pergunta para você, da onde vieram esses que estão chegando no céu? Quando nós chegarmos lá, a pergunta vai ser essa. Olha a resposta. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação. A vida não é fácil, é uma grande tribulação. A Bíblia já diz. É assim mesmo. Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Amém? O sangue de Jesus tem o poder do perdão. Amém? O sangue de Jesus foi utilizado para a nossa absolvição. Aleluia! O diabo chegou e falou: ó, todos pecaram, são todos meus. Não. Tem a prova aqui, ó. Ele derramou o sangue por eles. Aleluia! Está lá a prova. E o sangue dele tem o poder de libertar. Eles foram absolvidos. Essa é a sentença. E eles têm o direito de morar no céu. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! Por isso que é literal. Jesus entrega a vida para morrer, para nós sermos livres. Sobre ele vai todo o pecado, toda acusação. Por isso que a morte de cruz é terrível. Por isso que os pregos, por isso que as chicotadas, por isso que a vida vai drenando aos poucos, porque ali é o pagamento do pecado, porque ali há derramamento de sangue por mim, por você. Aleluia! Olha, deixa eu falar uma coisa: a cada dia que passa, se aproxime de Deus, se entregue a Ele. Aleluia! Porque passe pelo sangue de Jesus e fala: olha, eu faço parte, eu aceito, eu creio, eu vivo, eu entrego, eu confesso, eu declaro que o sangue de Jesus tem poder para perdoar os meus pecados. Tem poder, aleluia, tem poder. De onde vem essa multidão para entrar no céu? Esses daí são os que foram livres, porque Jesus foi entregue na cruz do Calvário. Aleluia. Tudo que ele sofreu não foi em vão. Todos pensam que foi a ordem realmente dos romanos, dos soldados, as lanças, os chicotes. Não. Cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Ele se entregou por mim e por você. E é tão difícil, porque o sacerdote, ele lançava sorte. Traga aqui os animais, coloque os dois aí, vamos lançar sorte. E eles faziam uma estratégia para lançar sorte, para ver qual seria morto e qual seria mandado para o deserto, livre, solto lá. Aquele animal vivia livre e solto por lá, não era morto para se alimentar dele, para nada, vivia solto. Mas não houve lançamento de sorte. Deus fez a escolha e Jesus aceitou o grande plano do Pai. Ele foi o escolhido para morrer, para que eu, você, nós que nos julgamos tão frágeis, pequenos, né? Nós fomos livres pelo sangue de Jesus. É pela fé. Você crê nessa manhã? Amém? O sangue de Jesus tem poder de santificação. Tem. Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5. Abre aí, 2 Coríntios, capítulo 5. Esse mundo aí, todo mundo está perdido, pastor. Esse negócio de santo não existe não. Olha o que diz aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó: portanto,
se alguém está em Cristo, é nova criatura, nova pessoa. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram novas coisas. O sangue de Jesus tem poder de santificação, de remir os nossos pecados, da possibilidade de ter uma nova história. Por isso que o poder do sangue de Jesus não é para fulminar os meus inimigos. Eu sou crente, você falou mal de mim, o sangue de Jesus tem poder, agora você vai ser punido. Vai nada, ele vai ser perdoado. Ele também, aleluia, por ele também foi pago um preço. O poder do sangue de Jesus, poder de santificação, aleluia. Nessa manhã, nós somos livres, o perdão está sobre nós, a misericórdia nos alcançou. E olha, andar com Jesus é aprender, por isso que a cada dia nós vamos nos santificando. Então eu sou santo? Sim, pelo sangue de Jesus, não é mérito meu não é algo que eu busquei, eu mereço, não é, mas pelo sangue de Jesus, a cada dia a minha vida está sendo mudada, porque eu estou aprendendo com Ele, aleluia, porque Ele morreu para que eu fosse livre, e essa liberdade me traz santificação nele, amém? O sangue de Jesus tem poder de comunhão, aí que eu quero ver, porque vai quebrando em nós algo. Sabe quando nós estamos no mundo, e aí acontece uma coisa, eu falo, nunca mais eu falo com aquela pessoa, não falo mais. Aí o outro, não gosto daquele, não falo com ele. Não gosto desse, não falo com ele. Vai se afastando de todo mundo, e a pessoa vai se isolando, porque ela não consegue ter comunhão com ninguém, porque se acha melhor do que o outro, porque sempre está com a razão. Não existe ninguém que sempre está com a razão, mas nós pensamos assim, eu sempre estou com a razão, mas a verdade é que erramos mais do que acertamos. Mas o sangue de Jesus tem poder de comunhão. Sabe o que aconteceu com Paulo? Quando eles estavam pregando o Evangelho, e as pessoas começavam a se converter, e eles viram uma mudança extraordinária naquele lugar, porque os senhores que tinham escravos, homens ricos, começavam a andar juntos com os próprios escravos que se converteram, e eles se tratavam como irmãos, como pessoas, e tendo comunhão, porque o sangue de Jesus está acima de bens, de posses, de status social, de posição, de tudo isso cai por terra. O sangue de Jesus, ele tem o poder de comunhão e de igualar, porque todos nós fomos livres, porque ele se entregou e morreu por cada um de nós. Então passa a ter igualdade, e aí o Evangelho, a pregação do Evangelho começa a mudar totalmente a comunidade, porque até aqueles senhores que não passavam nem perto dos escravos, porque o escravo, ele é inferior, ele está numa condição precária, mas o Evangelho transforma, porque o sangue de Jesus tem poder de comunhão, e eles começam a congregar juntos nas cavernas, e eles começam a orar juntos, eles começam a se cumprimentar, e chega um momento que é crucial, que ali existem pessoas das mais diversas classes sociais, das mais diversas formas e posições financeiras, mas eles estão juntos, e há um momento que eles pegam um cálice, e eles oram juntos, e eles têm a comunhão de todos participarem juntos do mesmo cálice, do mesmo sangue que os uniram, aleluia. Todos eles pegam o pão e apresentam a Deus, e eles se apresentam e oram e declaram, aleluia. E tem escravos, tem senhores, tem homens da lei, tem homens que estão fugindo, tantos deles estão lá, aleluia, mas todos pegam um pão e tem comunhão, porque o sangue de Jesus, aleluia, tem o poder da comunhão, aleluia. Deus não vê como o homem vê, aleluia. E o sangue de Jesus, ele tem esse poder de comunhão. Por isso que nós temos que ser transformados. Em nós há tanto preconceito, em nós há sempre um olhar, e um olhar de medida.
esse é melhor, esse é pior, esse é isso, esse é aquilo. Sempre estamos medindo, mas o sangue de Jesus nos iguala entre aquele que foi escolhido para morrer e aquele que foi escolhido para ser livre. Nós fomos escolhidos para sermos livres. E mesmo se alguém está aí fora, é um fora da lei, está na margem da sociedade, é um estelionatário, sei lá, tantas coisas que podem ser, daquelas que nós julgamos que está certo ou está errado, e julgamos o tempo todo, mas o sangue de Jesus não veio para julgar. O sangue de Jesus tem poder para perdoar. O sangue de Jesus tem poder para santificar. O sangue de Jesus tem poder da comunhão. Amém? Você se alegra de estar aqui junto, louvando, adorando, sentar, ouvir a palavra. Pastor, mas o que é igreja? Eu vou lá, eu sento, fico lá, eu canto, eu estou junto, eu oro junto. É o poder da comunhão do sangue de Jesus, aleluia. E aí quando alguém põe lá no grupo e fala: irmãos, ore porque eu estou enfermo, ore por isso, por aquilo. E aí uma turma vai orando e vai junto, um ora pelo outro, e a pessoa sente que não está só, porque o sangue de Jesus tem o poder da comunhão, aleluia. E esse sangue está sobre a igreja, aleluia. Não porque nós merecemos, mas porque Ele escolheu morrer por cada um de nós, aleluia, em nome de Jesus. Quer ver aqui em 1 Coríntios? Se explica muita coisa. Por que eu tenho o poder de ir para o céu, ou o direito de ir para o céu? Porque a minha vida tão conturbada, mas Ele me alcançou e tem misericórdia de mim. 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 16 diz assim, ó: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é participação no corpo de Cristo? Paulo fala: olha, todos nós. Tem um livro da Bíblia que é Filemão, é um capítulo só. Leia esse capítulo, é um capítulo, Filemão. É lindo, é linda esse livro. É uma carta de Paulo. Paulo está preso, e lá no cárcere ele conhece um homem, ele chama Onésimo. Esse homem está preso, e ele está preso porque é um escravo fujão. Fugiu o escravo, capturaram ele e lançaram-o na prisão. E aí Paulo está lá no cárcere, né? Onde está o homem de Deus, a mulher de Deus? O sangue do Cordeiro está lá, viu? Está lá. E aí Paulo está ali conversando com eles, pregando. É certo que Onésimo fala: eu também preciso, eu quero, eu aceito, eu creio no que você está falando aí, e eu quero. Aí Paulo sempre tinha alguém para escrever para ele, porque as cartas, todas as epístolas, né, que são cartas, tinha um escriba. Paulo ia falando, alguém escrevendo e enviava, até a escrita diverge de uma de outra. Mas Filemão não, foi o próprio Paulo que escreveu, e dá a entender isso quando você lê. E Paulo escreve e fala: olha, eu vou mandar um irmão aí. Não vai falar: eu vou mandar um escravo fujão. Olha, pega ele, devolve ele. Não há acusação no sangue de Jesus, gente. Não há. Toda vez que nós acusarmos alguém, toda vez que nós apontarmos alguém, toda vez que nós nos acharmos melhor do que alguém, isso não vem de Deus. Tenha certeza, não vem. Toda vez que você acusar alguém falhou, vai lá e acusa, aponta. Isso não vem de Deus, porque o sangue de Jesus é perdoador. A não ser que você encontre um pecado maior do que o sangue de Jesus. Será que há? Não há. Não há. E aí Paulo pega e escreve a carta e fala: olha, vou mandar o irmão, receba esse irmão. Olha o que Paulo diz, gente, é o grande líder de todos, apóstolo Paulo: receba esse irmão como vocês estivessem recebendo a mim, com amor. Receba esse irmão com amor, comunhão, sangue
de Jesus tem poder de comunhão. Você que está chegando agora, você que já tem um tempo na igreja, olha, o sangue de Jesus tem esse poder de comunhão. Você vai sentir uma mudança na sua vida, você vai sentir. Você vai começar a ir na casa dos irmãos aí, tá junto, né? Tem uns que começam a falar de Jesus aí, vai horas e horas, e não para, e fica algo prazeroso. É um prazer estar junto com os irmãos. É uma alegria quando alguém entra e fala, olha, estou bem, né? O Wilton está ali, a Ju, eles postaram a novidade lá, que serão os papais, e aí a alegria dos irmãos colocando lá, amém? Toda a alegria, porque vê, o sangue de Jesus tem o poder da comunhão, isso está no nosso coração, e aí nós começamos a mudar, aquela essência humana, que é tendenciosa ao pecado, aquela essência humana, que é a competição que existe, que quando você ouve alguém falar que a pessoa se deu mal, há pessoas que têm prazer, porque fala, está pior que eu, ele está pior que eu, e traz uma satisfação. O sangue de Jesus, ele tem o poder da santificação, e nós vamos mudando, sendo transformados, e a alegria agora, não é ouvir falar mal de alguém, mas é comentários que a pessoa está bem, que foi liberta, que foi salva, que foi curada, que entregou-se a Cristo, que a sua vida está agora nas mãos de Deus, e tudo isso começa a fazer sentido, e é o sangue de Jesus que está agindo em cada um de nós, aleluia.